Adolescente negra é injustamente retirada de um voo. Em seguida, ela liga para o pai, que é dono da companhia aérea. Imagine-se acomodando-se para o que deveria ser um voo tranquilo, até que tudo dá errado em um instante. Na história de hoje, uma adolescente negra embarca na primeira classe, pronta para uma viagem relaxante. Mas, em vez de sorrisos amigáveis, ela é recebida com olhares frios, acusações e, de forma chocante, é retirada de seu assento na frente de passageiros atônitos. É um momento humilhante e revoltante, até que ela solta a bomba. Seu pai é dono de toda a companhia aérea. Você não vai acreditar como um telefonema vira o jogo e causa um choque nos céus, preparando o terreno para uma viagem cheia de drama, reviravoltas e vingança kármica. Vamos mergulhar na história. A manhã de Ava Carter começou como qualquer outro dia de viagem. Ela era uma jovem brilhante e ambiciosa de 17 anos, prestes a começar o último ano do ensino médio. O verão estava chegando ao fim, e ela tinha planos de explorar Los Angeles com sua melhor amiga antes que o caos das inscrições para a faculdade começasse. Apesar da agenda lotada do pai, ele a surpreendeu com passagens na primeira classe da Skybridge Airlines, uma companhia aérea internacional que cresceu constantemente na última década, famosa pelo excelente atendimento ao cliente. E, sem que muitos soubessem, o pai de Ava, Jackson Carter, não era apenas o CEO da companhia, mas também seu principal acionista. Ao entrar no aeroporto internacional John F. Kennedy naquela manhã, Ava vestia uma roupa casual, um par de jeans confortáveis, tênis e uma jaqueta preta elegante. Ela não era do tipo que gostava de exibir roupas de marca. Ela valorizava o conforto acima das marcas. Seu pai sempre lhe ensinou a ser humilde. Não importa o quão alto você chegue, nunca olhe para baixo para as pessoas. Ela levava esse princípio no coração para onde quer que fosse. Ava passou rapidamente pela segurança, cumprimentando os funcionários com um sorriso caloroso e um agradecimento cada vez que eles verificavam seu cartão de embarque e identidade. Ela tinha um amor especial por aeroportos, pois eram portas de entrada para possibilidades, lugares onde estranhos de diferentes estilos de vida se encontravam, cada um com histórias únicas, cada um viajando para algum lugar por um motivo. Ela adorava imaginar quem eram esses estranhos, para onde estavam indo e por quê. Seu assento era o 3A na cabine da primeira classe, um presente de aniversário antecipado de seu pai para comemorar seus 18 anos. Embora já tivesse voado algumas vezes na primeira classe, a emoção nunca passava. Isso a fazia lembrar de quão longe sua família havia chegado. Seu pai, Jackson, teve vários empregos na faculdade enquanto estudava administração de empresas. Quando cofundou a Skybridge Airlines, o objetivo era criar uma companhia aérea que tratasse os passageiros com dignidade e respeito, unindo continentes e culturas. Ao longo dos anos, a companhia aérea se expandiu, acabando por superar as companhias menores. Agora era um nome familiar na aviação, celebrada pelos assentos confortáveis e pelo serviço simpático. Mas naquela manhã, Ava percebeu algo estranho no momento em que se aproximou do portão. O agente, um homem alto, de meia idade e com uma expressão severa, olhou para ela com ceticismo. Ele examinou sua roupa, sua bagagem de mão e, finalmente, seu rosto. Seu sorriso forçado nunca chegou aos olhos. "Posso ajudá-la, senhorita?" perguntou ele com voz seca, como se ela não tivesse o direito de estar na fila de embarque da primeira classe. "Sim, estou no voo 806 para Los Angeles", respondeu Ava educadamente, entregando-lhe seu cartão de embarque. Ela tentou permanecer amigável, mas o comportamento dele despertou um alarme em sua mente. Ela já havia enfrentado preconceito sutil antes, mas algo em seu olhar severo lhe dizia que isso não seria apenas uma microagressão casual. O homem pegou seu cartão de embarque, digitalizou-o e estudou a tela. Ele arqueou uma sobrancelha. "Você está na primeira classe", disse ele lentamente, como se ela não tivesse ideia. "Sim", disse ela, tentando não parecer frustrada. "Assento 3A". Ele olhou para ela novamente, depois devolveu o cartão. "Tudo bem, o embarque ainda não começou, então é só esperar." Nenhuma boa-vinda a bordo, nenhum comentário agradável, apenas uma afirmação seca que a deixou desconfortável. Ava ignorou o momento. Ela lembrou a si mesma que nem todo mundo tinha que ser alegre e caloroso. No entanto, não conseguia deixar de sentir que estava sob um microscópio. Talvez o homem tivesse tido um dia difícil, talvez fosse apenas rigoroso. Ela se preparou para um longo voo,
E lembrou a si mesma que, assim que se acomodasse em seu assento, dormiria ou assistiria a um filme para passar o tempo. Mas a sensação de desconforto não a abandonou. Às vezes, especialmente como uma jovem negra em espaços predominantemente brancos ou corporativos, ela sentia olhares questionando se ela pertencia àquele lugar. Ela sabia por experiência própria que o preconceito assumia muitas formas, às vezes descaradas, às vezes veladas. Mal sabia ela que isso era apenas o começo do que se tornaria um voo inesquecível. Quando o anúncio para o embarque da primeira classe foi feito, Ava se juntou a uma pequena fila de viajantes a negócios bem vestidos. O agente do portão mal olhou para ela novamente, embora outro funcionário tenha verificado seu passe e lhe dado as boas-vindas a bordo. Ava tentou relaxar, lembrando a si mesma que estava ali para aproveitar as férias. Ela não tinha ideia de que as próximas horas seriam repletas de drama, que enfrentaria uma humilhação tão profunda que se tornaria viral e que a revelação de quem era seu pai provocaria um escândalo que abalaria toda a indústria aérea. Quando Ava entrou na aeronave, os comissários de bordo na porta a cumprimentaram com acenos educados. No entanto, uma comissária, cujo crachá dizia Sandra, pareceu olhar 2 vezes. Algo passou pela expressão de Sandra, um lampejo de confusão, talvez desaprovação, mas passou rapidamente. "Bom dia, senhorita Carter", disse Sandra, entregando a Ava uma toalha quente e indicando a cabine da primeira classe. "Posso ajudá-la a encontrar seu assento?" "Estou no 3A", respondeu Ava, mostrando seu bilhete. "Por aqui", disse Sandra, dando um passo para trás para deixar Ava passar. A cortesia da comissária parecia ensaiada, mas pelo menos não era abertamente hostil. Ava encontrou seu assento, guardou sua bagagem de mão e acomodou-se no couro macio. Lentamente, a cabine encheu-se de outros passageiros. Um homem em um terno cinza impecável sentou-se no 1A, mexendo em um tablet. Uma mulher de meia-idade com um lenço elegante sentou-se no 2C, folheando uma revista de fofocas. Ava colocou os fones de ouvido, percorreu o entretenimento a bordo e selecionou um documentário sobre a vida marinha. Ela esperava cochilar. Tinha acordado às 5 da manhã para chegar ao aeroporto a tempo. Quando estava começando a cochilar, sentiu alguém parado ao seu lado. Ela abriu os olhos e viu Sandra novamente. "Senhora, posso lhe oferecer algo para beber antes da decolagem?" "Sim, um copo de suco de laranja, por favor", respondeu Ava. Sua voz estava calma, embora ela sentisse alguma tensão na presença de Sandra. A comissária serviu o suco em um copo pequeno, colocou um guardanapo no apoio de braço e saiu sem dizer mais nada. Minutos depois, as portas do avião foram fechadas. Os motores rugiram ao dar a partida. As instruções de segurança foram exibidas nas telas enquanto a aeronave taxia em direção à pista. Ava respirou fundo algumas vezes. Ela sempre sentia uma onda de emoção quando o avião acelerava pela pista, com o mundo desaparecendo abaixo dela enquanto subia para o céu. Ela recostou-se, deixando o zumbido reconfortante do voo envolvê-la. Cerca de 20 minutos após a decolagem, o sinal de apertar os cintos foi desligado. Ava decidiu esticar as pernas. Ela tirou os fones de ouvido e caminhou até o banheiro na frente. No caminho de volta, ela percebeu Sandra sussurrando para outro comissário de bordo, um homem mais jovem com um crachá que dizia Eric. Os dois olharam para ela. Ava fingiu não notar, mas não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observada. Tentando acalmar os nervos, ela voltou para o assento, apertou o cinto e percorreu o menu de entretenimento novamente. Ela podia sentir mudanças sutis na energia. Desta vez, porém, não era apenas em sua cabeça. Ela ouviu trechos de uma conversa atrás dela. Algo sobre protocolos de segurança e identificação de passageiros. Ela tentou ignorar. Talvez algo mais estivesse acontecendo no voo. Antes que pudesse mergulhar totalmente no documentário, Sandra apareceu novamente. Desta vez, ela não estava oferecendo uma bebida ou lanche. Seus lábios estavam apertados em uma linha fina. "Senhorita Carter", ela começou com a voz tensa. "Precisamos ver seu cartão de embarque novamente." Ava piscou, surpresa. "Claro", disse ela, inclinando-se para pegá-lo na bolsa. Ela o entregou, olhando para Sandra com curiosidade. "Há algo errado?" Sandra examinou o cartão de embarque como se fosse falso. Seu olhar passou de Ava para o bilhete. "Onde você conseguiu este cartão de embarque?" Ela finalmente perguntou, com uma pergunta cheia de insinuações. Ava franziu a testa. Como assim?"
Imprimi em casa. Meu pai reservou este voo para mim. Há algum problema? Sandra hesitou, exalando profundamente. Estamos verificando todos os bilhetes da primeira classe. É uma nova política para garantir a segurança e o conforto dos nossos passageiros. O peito de Ava se apertou. Ela já tinha ouvido essa frase antes. Garantir o conforto. Muitas vezes um código para decidir quem parece pertencer e quem não pertence. Engolindo a indignação, ela forçou um sorriso educado. Aqui está minha identidade também, ofereceu, na esperança de encerrar a conversa. Sandra pegou a identidade, deu uma olhada rápida e devolveu. Obrigada, disse ela friamente antes de se virar e ir embora. As mãos de Ava tremiam. Ela tentou se acalmar com respirações lentas e profundas. Talvez fosse apenas uma verificação aleatória, disse a si mesma. No entanto, seu instinto lhe dizia o contrário, que ela estava sendo alvo por quem era, por sua aparência. O nó no estômago lhe dizia que o pior ainda estava por vir. O voo estabilizou em altitude de cruzeiro e os sinais de cinto de segurança se apagaram novamente. Um comissário de bordo diferente passou pelo corredor para oferecer os cardápios do almoço. Ava escolheu a salada de frango grelhado, grata por ter algo para ocupar seus pensamentos. Enquanto esperava, colocou os fones de ouvido novamente, tentando se perder nas imagens hipnotizantes de recifes de corais e criaturas do fundo do mar. Mas, assim que o carrinho de comida chegou, Sandra voltou, desta vez com o agente de portão de embarque de antes. Seu crachá dizia, Sr. Reynolds. O coração de Ava acelerou. Era estranho um agente de portão estar a bordo. Normalmente, eles ficavam no aeroporto. Talvez ele estivesse viajando como passageiro não pagante ou houvesse algum outro motivo, mas a expressão em seu rosto não era nem um pouco amigável. Senhorita Carter, disse o Sr. Reynolds, com voz cheia de condescendência. Precisamos conversar. Ava tirou os fones de ouvido com o estômago revirando. Os passageiros ao redor começaram a notar a comoção. Alguns se viraram para olhar. Outros franziram a testa confusos. Outros fingiram desinteresse, mas mantiveram os ouvidos atentos. Ela forçou um tom neutro. Sim. Ele estendeu a mão, pedindo novamente sua identidade e o cartão de embarque. Há uma discrepância na compra da sua passagem. Temos motivos para acreditar que você pode estar usando uma passagem roubada ou fraudulenta. Ava ficou boquiaberta. O quê? Isso é impossível. Meu pai comprou. Aqui. Ela remexeu na bolsa em busca dos papéis com a confirmação da compra. O Sr. Reynolds pegou os papéis, olhando para a impressão como se estivesse escrita com tinta invisível. A tensão na cabine disparou. Até a senhora mais velha no assento 2C esticou o pescoço para ver o que estava acontecendo. Senhorita, o nome no cartão de crédito usado para comprar este bilhete não corresponde ao seu, disse o Sr. Reynolds, folheando os documentos. É o cartão de crédito do meu pai, explicou Ava, com a voz oscilando entre a raiva e a descrença. Ele reservou o voo para mim. É por isso que o nome dele está no cartão. Tenho 17 anos. Ainda não tenho cartão de crédito pessoal. O Sr. Reynolds lançou um olhar duvidoso para Sandra. Depois voltou a olhar para Ava. Tem alguma forma de comprovar a sua relação com esse tal pai? Por que não temos nenhum registro de um formulário de consentimento dos pais ou qualquer coisa que indique que uma menor está a viajar com autorização dos pais? Ava sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Não sou esse tipo de menor, tentou esclarecer. Tenho idade suficiente para viajar sozinha. Foi meu pai que reservou a passagem. As pessoas fazem isso o tempo todo, reservam voos para a família. Sandra curvou ligeiramente os lábios, como se não acreditasse em uma palavra do que Ava estava dizendo. Temos sua identidade, mas precisamos de uma prova mais definitiva. Se você não puder fornecê-la, terá que mudar para a classe econômica ou possivelmente desembarcar na nossa próxima parada. Próxima parada? Estamos em um voo direto, disse Ava, levantando a voz. E eu não devo mudar de lugar. Não fiz nada de errado. A essa altura, a discussão havia chamado a atenção de quase todos na primeira classe e de alguns na econômica, que espreitavam curiosamente pela cortina. As bochechas de AA ardiam de humilhação. Por que estavam tratando ela como uma criminosa? O Sr. Reynolds exalou pelo nariz dilatado. Precisamos que você venha conosco até a cozinha da frente para que possamos resolver isso em particular. O coração de Ava batia forte. Ela pensou por um momento em dizer quem era seu pai. Jackson Carter, CEO da Skybridge Airlines. Mas algo em seu instinto lhe dizia que isso só aumentaria a tensão. Seu pai sempre a criou para lidar com conflitos com calma.
No entanto, ele também lhe disse para nunca deixar as pessoas pisarem nela. Ela se levantou do assento, lutando contra o nó na garganta, e seguiu o Sr. Reynolds e Sandra em direção à cozinha. Ela podia sentir todos os olhos voltados para ela, alguns com simpatia, outros com julgamento. Ela odiava como sua voz tremia quando falava, odiava como suas mãos estavam suadas e seus joelhos fracos. Mas ela endireitou os ombros, determinada a se defender. No espaço apertado da cozinha da frente, Ava foi encurralada pelo Sr. Reynolds e Sandra. Uma cortina os separava dos passageiros, mas Ava ainda podia sentir o silêncio que tomou conta da primeira classe. Ela praticamente podia sentir a curiosidade coletiva por trás daquela divisória frágil. Não entendo por que isso está acontecendo, disse Ava, com a voz trêmula por uma mistura de indignação e nervosismo. Tenho uma passagem válida. O Sr. Reynolds franziu profundamente a testa cruzando os braços. Já tivemos problemas com passagens fraudulentas na primeira classe no passado, disse ele, como se estivesse lendo um roteiro. Pessoas usando cartões de crédito roubados ou falsificando documentos. Mas não sou eu, interrompeu Ava. Está no nome do meu pai. O nome dele é Jackson Carter. Posso ligar para ele se quiser. Sandra estreitou os olhos. Jack Carter, repetiu ela, em tom zombeteiro. Como o CEO da Skybridge Airlines. Nós vemos e, deixe-me adivinhar, você é filha dele. O coração de Ava batia forte. Ela engoliu em seco, olhando para ela com raiva. Sim, é exatamente quem eu sou. Procure se não acredita em mim. O ceticismo em seus olhos era palpável. O Sr. Reynolds soltou uma risada estrondosa. Então você está alegando ser filha do Jackson Carter, que dirige toda esta companhia aérea? Sim, insistiu Ava. Ele é meu pai e reservou esta passagem para mim como presente de aniversário. Se vocês me deixassem ligar para ele, poderíamos esclarecer tudo agora mesmo. Sandra e o Sr. Reynolds trocaram olhares. Ela percebeu que eles não estavam convencidos. Pior ainda, pareciam ofendidos com a ideia de que uma adolescente pudesse lhes dizer como fazer o trabalho deles, ou pudesse ter uma conexão com a alta gerência que ultrapassasse a autoridade deles. Senhora, disse Sandra lentamente, como se estivesse falando com uma criança. Se o Sr. Carter fosse realmente seu pai, tenho certeza de que ele teria avisado a equipe ou dado instruções especiais. Se você está tentando se passar por alguém importante para evitar suspeitas, isso é uma ofensa grave. Ava sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas se recusou a chorar. Por que eu mentiria sobre algo que pode ser facilmente verificado? Ligue para o escritório central. Ligue diretamente para ele. Faça o que for necessário. O Sr. Reynolds balançou a cabeça. Não vamos desperdiçar recursos da empresa com base em um palpite. Ou você fornece uma prova aceitável agora mesmo, ou seremos obrigados a removê-la da aeronave na próxima oportunidade. A voz de Ava se elevou, com pânico misturado com raiva. Remover-me por quê? Eu não fiz nada. Nesse momento, a cortina se abriu. Eric, o comissário de bordo mais jovem, entrou parecendo inquieto. Está tudo bem aqui? Perguntou ele em tom baixo. Sandra lançou-lhe um olhar fulminante. Estamos cuidando disso. Eric lançou um olhar para Ava e, em seus olhos, ela viu um lampejo de empatia. Ele gentilmente colocou a mão no braço de Sandra. Os passageiros estão ficando ansiosos. Talvez devêssemos proceder com cautela. Afinal, ela é menor de idade. Vamos verificar direito. O Sr. Reynolds ficou irritado, mas cedeu. Tudo bem, Sr. Carter. Você pode mostrar alguma comunicação do seu suposto pai? Um e-mail? Uma mensagem de texto? Qualquer coisa? Sim, Ava quase exclamou aliviada. Ela enfiou a mão no bolso do casaco e tirou o celular. Ele estava no modo avião, é claro. Então ela não podia mostrar imediatamente nenhuma mensagem de texto, mas tinha capturas de tela de uma conversa com o pai, na qual ele lhe enviara os detalhes do voo. Olhem, disse ela tocando na galeria. Ele me enviou meu itinerário. Ela mostrou a captura de tela, uma conversa com o pai como nome de contato, detalhando os horários dos voos e os números dos assentos. O Sr. Reynolds franziu a testa, pouco impressionado. Qualquer um pode nomear um contato como pai, murmurou ele. Exasperada, Ava rolou a tela para outra captura de tela. Era do portal oficial dos funcionários da Skybridge Airlines. Uma confirmação de itinerário que Jackson havia encaminhado para ela. O nome completo dele, Jackson D. Carter, estava no cabeçalho do e-mail, junto com os detalhes corporativos da Skybridge.
Este é o e-mail. Ele me encaminhou. Tem a assinatura oficial da empresa. De que outra forma eu conseguiria isso? Sandra cerrou os lábios enquanto pensava, mas o Sr. Reynolds se recusou a olhar para o telefone, como se ignorá-lo invalidasse a prova. Não é difícil criar e-mails falsos, disse ele com desdém. Ava olhou para ele, indignada com a recusa flagrante em aceitar a prova. Posso ligar para ele, por favor? Pelo menos deixe-me entrar na área da cabine ou em algum lugar com sinal. Sandra zombou. Senhora, você não pode simplesmente entrar na cabine. Isso é uma violação grave de segurança. Você está sendo muito difícil. A compostura de Ava começou a se quebrar. Eu estou sendo difícil? Você está me acusando de fraude sem nenhuma prova real. Uma comissária de bordo mais velha se aproximou. Seu crachá dizia Linda. Ela observou a cena, parecendo profundamente preocupada. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela com voz calma, mas firme. Sandra bufou. Esta passageira afirma ser filha de Jackson Carter, mas não temos nenhuma prova além de capturas de tela que podem ser falsificadas. Linda piscou, reconhecendo claramente a importância dessa afirmação. Jackson Carter era bem conhecido em toda a empresa. Por que não entrar em contato com o escritório corporativo? Eles podem verificar qualquer passageiro VIP em questão de minutos. Ava exalou. Finalmente, alguém que parecia razoável. Sim, por favor, faça isso. Mas o Sr. Reynolds balançou a cabeça insistindo. Não temos tempo para isso. O avião está no meio do voo e não vamos desviar só para levar alguém que provavelmente entrou na primeira classe escondido. Não vou passar por ridículo. O sangue de Ava ferveu com as palavras dele. Sua voz tremia. Entrou escondida na primeira classe? Meu pai é dono... Ela parou, percebendo que a lógica era inútil contra os preconceitos deles. Olha, você pode ver que não sou uma ameaça, certo? Ele ignorou o apelo dela e se virou para Linda. Precisamos tirá-la da primeira classe. Se ela não obedecer, entraremos em contato com os policiais aéreos ou a segurança em terra no aeroporto de desvio. O coração de Ava batia forte. Aeroporto de desvio! A situação estava saindo do controle. Ela olhou ao redor, desesperada por um rosto solidário. Eric parecia confuso. Linda parecia exasperada, mas Sandra e o Sr. Reynolds permaneciam imóveis, como estátuas de desaprovação. Antes que Ava pudesse protestar, o Sr. Reynolds deu um passo à frente, agarrando-a pelo cotovelo. Venha conosco agora. O medo percorreu Ava. Ela tentou se soltar. Não me toque! Ela não queria causar uma cena, mas também não estava disposta a ser maltratada como uma criminosa. A situação se agravou em um instante. Sandra estendeu a mão e, no espaço apertado, parecia que várias mãos estavam em Ava, forçando-a a se mover. Ava entrou em pânico, lembrando-se de todas as histórias que tinha lido sobre passageiros, especialmente passageiros negros, sendo maltratados durante voos. Ela torceu o braço para se libertar, com lágrimas nos olhos, enquanto tentava manter a compostura. Pare! Linda sussurrou, colocando-se entre eles. Não há necessidade de usar a força. Podemos resolver isso com calma. Mas o Sr. Reynolds já havia perdido a razão. Ela está se recusando a cooperar, ele disse bruscamente. Você viu, ela está resistindo. Quando Ava percebeu, a cortina foi puxada e metade da cabine da primeira classe podia ver o Sr. Reynolds e Sandra lutando com ela. Suspiros se espalharam pelo corredor. Câmeras e celulares imediatamente se levantaram para gravar. Era humilhante e aterrorizante ao mesmo tempo. No caos, a jaqueta de Ava escorregou de seu ombro, revelando um hematoma se formando em seu braço, onde o Sr. Reynolds a havia agarrado. Os passageiros da primeira classe começaram a protestar. Ei, isso é desnecessário! Gritou o empresário no assento 1A, levantando-se para intervir. Uma mulher no assento 2C também se levantou, olhando furiosa para o Sr. Reynolds e Sandra. Ela é só uma criança, soltem-na! As bochechas de Ava ardiam. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. A humilhação de ser maltratada fisicamente na frente de uma cabine cheia de curiosos revirou seu estômago. Ela travou o olhar com um passageiro que gravava o incidente em seu celular. Um homem de meia idade com expressão de choque no rosto, e uma onda de compreensão percorreu seu corpo. Isso iria viralizar. Sua vida estava prestes a mudar para melhor ou para pior. Pare de filmar, por favor, gritou Sandra para o homem, mas ele a ignorou, continuando a documentar cada momento.
Eric correu até lá com as mãos levantadas em um gesto calmante. Todos, por favor, permaneçam sentados. Vamos lidar com isso de maneira ordeira. Ele então se virou para o Sr. Reynolds, com voz baixa, mas urgente. Reynolds, você está fazendo uma cena. Vamos recuar e acalmar os ânimos, tudo bem? O Sr. Reynolds zombou dele. Eu estou fazendo uma cena? Este passageiro é que está causando problemas. Ava, respirando com dificuldade, olhou de Eric para Linda. Ela aproveitou o momento de pausa. Eu só quero ligar para meu pai. É só isso. Por favor, disse ela, com a voz trêmula, mas resoluta. Uma ligação e podemos resolver isso. Linda assentiu, olhando para o Sr. Reynolds. Deixe-a fazer isso. É a maneira mais simples de verificar o que ela está dizendo. Mas antes que o Sr. Reynolds pudesse responder, o avião balançou. O piloto havia entrado em turbulência. O sinal de cinto de segurança acendeu e um anúncio instruiu os passageiros a permanecerem em seus assentos. O Sr. Reynolds aproveitou a oportunidade. Já chega. Vamos voltar para nossos assentos. Jovem, você será transferida para a parte de trás do avião. Se resistir, seremos obrigados a tratá-la como uma passageira indisciplinada. O coração de Ava se apertou. Ela se imaginou sendo arrastada por todo o avião, o mar de rostos chocados, o constrangimento. Mais do que isso, ela temia o que poderia acontecer a seguir: uma prisão. Acusações de que ela havia resistido às ordens da tripulação. Era um pesadelo. E ainda assim, eles não a deixavam fazer a única coisa que limparia seu nome. A essa altura, meia dúzia de passageiros da primeira classe já tinham seus celulares em mãos. Murmúrios como: ela é menor de idade, isso é um absurdo, e liguem para a empresa aérea pelo amor de Deus, enchiam o ar. Uma mulher da classe econômica até se empurrou para a frente com a voz trêmula de raiva justificada. Vocês não podem fazer isso com ela. Ela não fez nada de errado. Sandra tentou impedir a mulher de avançar. Senhora, por favor, volte para o seu lugar. Chamaremos as autoridades se necessário. A mulher olhou para Sandra com raiva. Chame, eu espero. Isso é discriminação flagrante e você sabe disso. Ava sentiu uma onda de gratidão por esses estranhos estarem se manifestando. Mas isso também tornou tudo mais caótico. No meio dos gritos e das câmeras, o Sr. Reynolds e Sandra redobraram a pressão, convencidos de que estavam perdendo o controle da cabine. Tudo bem, chega, disse o Sr. Reynolds. Vamos fazer um pouso de emergência se necessário para removê-la deste voo, senhorita. Ele agarrou o braço de Ava novamente, com mais força desta vez, e puxou. Ela tropeçou para frente, batendo em uma das divisórias entre os assentos. A dor percorreu seu ombro. A cabine explodiu em um alvoroço, com os passageiros gritando para a tripulação parar. Eva, finalmente com lágrimas nos olhos, gritou: "Me soltem!" Ela tentou puxar o braço, mas o Sr. Reynolds apertou ainda mais. De repente, a voz do piloto ecoou no interfone, ordenando que os comissários impedissem os passageiros de se moverem até que a turbulência passasse. O Sr. Reynolds relutantemente a soltou, mas o estrago já estava feito. Ava se encolheu no assento mais próximo, soluçando enquanto as câmeras continuavam a filmar. Eu não fiz nada, ela ofegou, sentindo-se impotente e furiosa. Isso é tão errado! Naquele momento, Linda correu para o lado de Ava, ajoelhando-se ao lado dela. Querida, você está bem? Ela perguntou com a voz cheia de preocupação. A única resposta de Ava foi um lento balançar de cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eric pairou por perto, com os olhos indo de Ava para o Sr. Reynolds. Ele parecia dividido, como se quisesse intervir, mas estivesse impedido pela hierarquia. Finalmente, ele entregou alguns lenços a Ava, sussurrando: "Sinto muito." Ava agarrou os lenços, lutando para recuperar a compostura. Ela olhou para os passageiros que estavam indignados por ela. Naquele turbilhão de tensão e confusão, uma coisa estava clara. Aquele voo era agora um barril de pólvora prestes a explodir. Quando a turbulência diminuiu, o piloto repetiu a ordem para que os passageiros permanecessem sentados. Apesar disso, o Sr. Reynolds insistiu que Ava tinha que ser removida. Linda protestou. Ordens do capitão, ela precisa permanecer sentada até que seja seguro. Mas o Sr. Reynolds não aceitou. Tudo bem. Assim que estiver seguro, nós a escoltaremos até a parte de trás. Fim da discussão. As lágrimas de Ava haviam cessado, substituídas por uma fúria fria. Ela olhou para o Sr. Reynolds, esfregando o braço machucado.
Não vou a lugar nenhum até ligar para meu pai, ele bufou. Vamos ver isso. Atrás deles, o empresário do assento 1A, um homem alto, de cabelos grisalhos e presença imponente, levantou-se de repente e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Com licença, sou advogado. Estou gravando tudo desde que isso começou. Ele se virou para o Sr. Reynolds. Se continuar a agredir esta menor sem motivo válido, você e a Skybridge Airlines poderão enfrentar um processo judicial sério. Sugiro que permita que ela faça a ligação ou faça a verificação corporativa. Neste momento, você está violando os direitos dela. Um silêncio tomou conta do ambiente. Alguns passageiros murmuraram em concordância. O rosto do Sr. Reynolds ficou vermelho, mas ele permaneceu desafiador. Senhor, isso é uma questão de segurança da companhia aérea. Agradecemos sua preocupação, mas estamos seguindo os procedimentos. O advogado balançou a cabeça. Os procedimentos não incluem agredir fisicamente um passageiro. Você ultrapassou os limites. Deixe-a ligar para o pai. Com tantos celulares apontados para eles, a tripulação não podia mais agir discretamente. Sandra sussurrou algo no ouvido do Sr. Reynolds. Ele cerrou os dentes, como se estivesse lutando contra seu orgulho. Finalmente, ele cedeu. Tudo bem, faça a ligação. Quando estivermos em uma posição em que possamos permitir ligações sem comprometer as normas de voo. Ava ficou eufórica com a concessão, mas também percebeu o tom venenoso dele. Ele só concordou porque estavam encurralados. Ainda assim, era um passo. Se ela pudesse falar com o pai, tudo ficaria resolvido. Linda ajudou Deva a voltar para o assento 3A. Os passageiros sussurravam palavras de incentivo. Uma mulher colocou um pequeno chocolate na mão de Ava em um gesto silencioso de apoio. O homem que gravava do assento 1A acenou para ela. Está tudo sendo filmado, ele assegurou baixinho. Ava murmurou obrigada, com o coração acelerado, mas um pouco mais calmo. Ela apertou o cinto de segurança e olhou pela janela, a luz do sol brilhando na asa do avião. Por um breve momento, ela deixou a mente vagar, imaginando a reação do pai quando finalmente contasse o que havia acontecido. Ela queria acreditar que ele lidaria com isso rapidamente, que cabeças rolam, mas uma sombra de dúvida permaneceu. Ela poderia realmente confiar nele para consertar isso? Ela sabia que ele a amava mais do que tudo, mas as engrenagens da burocracia corporativa às vezes se moviam lentamente, e o preconceito de funcionários individuais podia ser teimoso. Outra onda de turbulência sacudiu o avião. O piloto falou pelo interfone novamente, explicando que tentariam encontrar um ar mais calmo em uma altitude diferente. O sinal do cinto de segurança permaneceu aceso. Ava foi forçada a esperar. Pareceu uma eternidade até que o voo se estabilizou novamente e o sinal do cinto de segurança apagou. No momento em que isso aconteceu, Ava tirou o celular do bolso. Ela o desbloqueou, ignorando o Sr. Reynolds e Sandra, que estavam pairando na cozinha. Os celulares devem permanecer no modo avião, gritou Sandra. Não podemos permitir sinais de celular durante o voo. Ava congelou, piscando para conter a frustração. Não consigo me conectar a menos que desligue o modo avião. Deixe-me enviar uma mensagem ou fazer uma chamada via Wi-Fi. Os voos da Skybridge têm Wi-Fi, certo? Sandra cruzou os braços. Apenas para dados, não para chamadas de voz. E você precisa comprar um passe. Não estamos dando acesso gratuito. Os olhos de Ava se estreitaram. Tudo bem, eu compro e faço uma chamada de voz por um aplicativo de mensagens, se possível. O Sr. Reynolds olhou com raiva, murmurando para Sandra. Você não pode fazer chamadas de voz pelo Wi-Fi do avião. É restrito. Um passageiro atrás deles se manifestou. Na verdade, alguns aplicativos permitem chamadas de voz pelo Wi-Fi. É política da companhia aérea desencorajar isso, mas nem sempre é bloqueado. Ava olhou desesperadamente para Linda. Por favor, preciso falar com meu pai. Não posso fazer isso com meias medidas. Se a companhia aérea bloqueia chamadas de voz, posso usar o telefone do avião? Há um telefone na frente que a tripulação usa, certo? Linda hesitou. Tecnicamente, sim, mas normalmente é para a comunicação da tripulação ou em emergências. A voz de Ava tremia. Isso é uma emergência para mim. Ela apontou para o braço machucado. Eles usaram força contra mim. Preciso falar com meu pai. Se continuarem me ignorando, a situação só vai piorar. Um lampejo de simpatia cruzou o rosto de Linda. Deixe-me falar com o piloto.
Ela desapareceu na área da cabine, deixando Ava esperando ansiosamente. Enquanto isso, Sandra e o Sr. Reynolds pairavam no corredor, como se estivessem prontos para atacar se Ava tentasse alguma coisa. Os passageiros observavam, com expressões que variavam entre preocupação e indignação. Alguns minutos depois, Linda voltou, com uma expressão séria. O piloto disse que podemos ligar para a empresa, se isso ajudar, mas ligar diretamente para seu pai no telefone da cabine não é uma opção, a menos que a situação seja declarada uma emergência de segurança. Ava afundou no assento, tomada pelo desespero. Isso é ridículo. Meu pai é a única pessoa que pode confirmar minha passagem e dar um jeito nisso. Linda levantou a mão. O piloto concordou em me deixar ligar para a sede. Eles podem colocar seu pai em conferência. Não é o procedimento padrão, mas, dadas as circunstâncias... Ava sentiu uma onda de esperança. Obrigada. O Sr. Reynolds interrompeu. Eu faço a ligação. Sou o agente de portão, então vou cuidar disso. Mas Linda balançou a cabeça. Com todo o respeito, senhor, acho melhor eu fazer isso. O senhor está comprometido. Ela não deixou espaço para discussão e conduziu Ava para uma pequena área perto da porta da cabine. O coração de Ava batia forte enquanto Linda pegava o telefone do avião, digitava um código e esperava. Segundos depois, Linda falou ao receptor. Aqui é Linda Harrison, comissária-chefe do voo 806 para Los Angeles, ligando para o balcão corporativo. Temos uma situação com um passageiro que precisa ser resolvida imediatamente. O tempo parecia ter desacelerado. Ava podia ouvir seu próprio pulso batendo em seus ouvidos. Finalmente, Linda disse: Sim, posso falar com Jackson Carter ou deixar uma mensagem para ele? Correto, o CEO. Temos uma passageira aqui que afirma ser filha dele. Ela está solicitando contato direto para verificação. O estômago de Ava se contraiu. A empresa acreditaria nelas? Eles simplesmente a ignorariam? Linda continuou. Sim, o nome dela é Ava Carter. Ela diz que está viajando com uma passagem válida comprada pelo Sr. Carter. Tudo bem, vou aguardar. Silêncio. Cada segundo parecia uma hora. A mente de Ava girava com os piores cenários possíveis. E se o pai dela estivesse em uma reunião e não pudesse ser encontrado? E se a equipe da empresa não quisesse incomodá-lo? De repente, os olhos de Linda se arregalaram. Sim, podemos aguardar. Ela colocou a mão sobre o telefone e se virou para Ava. Eles estão nos transferindo para o assistente executivo do Sr. Carter. Cruze os dedos. O coração de Ava disparou. Era isso. A verdade estava prestes a vir à tona. Ela respirou fundo, tentando se acalmar, ignorando o olhar de ódio do Sr. Reynolds a poucos metros de distância. Uma ligação e a maré viraria. Linda manteve o telefone pressionado contra o ouvido. Alô, senhorita Prescott, disse formalmente. Tenho aqui uma passageira, Ava Carter, que afirma ser filha do Sr. Jackson Carter. Ela solicitou uma verificação urgente. Sim, ela está aqui. Ava acenou freneticamente com a cabeça, com os olhos arregalados. Linda passou o telefone. Fale, querida, mas seja breve. Ava pegou o aparelho. Ela reconheceu a voz da senhorita Prescott, um tom calmo e eficiente. Senhorita Prescott, é a Ava. Por favor, preciso falar com meu pai. Houve um mal-entendido. Meu Deus! Exclamou a senhorita Prescott. Você está bem? Seu pai está em uma reunião do conselho, mas posso chamá-lo imediatamente se for urgente. É urgente, disse Ava rapidamente com a voz trêmula. Estão me acusando de ter um bilhete falso. Estou no voo 806 com destino a Los Angeles. Ameaçaram me tirar do avião. Houve uma pausa. Fique calma, Ava. Vou chamar o Sr. Carter para sair da reunião. Ao fundo, Ava ouviu vozes abafadas e o clique de uma porta. Ok, aguarde. Ava prendeu a respiração, sentindo um alívio enorme só por falar com alguém da empresa. Um minuto depois, uma voz familiar soou na linha trêmula de preocupação. Ava, querida, o que está acontecendo? Pai! Ava quase soluçou de alívio. Eles disseram que minha passagem é falsa. Estão me tratando como uma criminosa. Um dos agentes do portão, o Sr. Reynolds, está aqui. Ele e uma comissária de bordo, Sandra, ficam me acusando de mentir. Eles me maltrataram, pai. Não me deixaram provar quem eu sou. Ela ouviu o pai respirar fundo. Eles o quê? Ava, você está ferida? Ela tocou levemente o hematoma no braço. Eles me empurraram. Está tudo gravado.
Os passageiros gravaram. As pessoas estão furiosas. A voz de Jackson Carter ficou mais grave de raiva. Fique aí. Deixe-me falar com a tripulação. Passe-me o comissário-chefe. Ava rapidamente devolveu o telefone para Linda. Meu pai quer falar com você. A voz de Ava tremia, mas uma sensação de justiça estava surgindo. Linda colocou o fone no ouvido. Sr. Carter, aqui é Linda Harrison, comissária-chefe do voo 86. Primeiro deixe-me pedir desculpas, em nome da tripulação. Só soube desta situação há pouco tempo. Sua voz tremia ligeiramente. Sim, senhor. Claro, eu entendo. Sim, vou passar para eles. Ela olhou de soslaio para o Sr. Reynolds e Sandra, que pareciam absolutamente atordoados, embora ainda desafiadores. Sr. Reynolds, disse Linda com firmeza, estendendo o telefone para ele. O Sr. Carter quer falar com o senhor. O Sr. Reynolds engoliu em seco. O sangue sumiu do seu rosto. Ele deu um passo à frente, pegou o telefone com a mão trêmula e se apresentou. Alô, Sr. Carter. Aqui é Gary Reynolds, o agente de portão. Sim, eu embarquei no voo porque suspeitava... Sim, senhor. Eu entendo. Sua expressão se contorceu quando uma enxurrada de palavras acaloradas do outro lado da linha chegou aos seus ouvidos. Peço desculpas, Sr. Carter. Não tínhamos ideia. Sim, mas, senhor, da nossa perspectiva... Sim, senhor. Claro. Ele estremeceu como se estivesse recuando fisicamente diante da raiva de Jackson Carter. Sandra pairou ao lado do Sr. Reynolds, parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar. Os passageiros da primeira classe observavam com grande interesse, alguns sorrindo da repentina reviravolta nos acontecimentos. Finalmente, o Sr. Reynolds gaguejou. Nós vamos resolver essa situação, Sr. Carter. Peço desculpas. Obrigado. Com isso, ele devolveu o telefone para Linda, que falou brevemente com Jackson e desligou. Um silêncio chocante se seguiu. O Sr. Reynolds evitou olhar para Ava com o rosto vermelho. Sandra parecia mortificada, mas também na defensiva. Linda, limpando a garganta suavemente, anunciou. O Sr. Carter nos instruiu a garantir que a Srta. Eva Carter seja tratada com o máximo respeito durante o restante do voo. Ele também quer que seja preparado um relatório completo do incidente. Uma onda de alívio, misturada com satisfação, percorreu a cabine. Ava podia sentir a tensão reprimida finalmente se dissipando. Ela pressionou a palma da mão contra o peito, sentindo o coração acelerado. Tudo tinha acabado. Seu pai havia intervindo, ou pelo menos era o que ela pensava. Sem aviso, o Sr. Reynolds tentou salvar seu orgulho. Estávamos apenas cumprindo nosso dever, garantindo que nenhuma atividade fraudulenta ocorresse, disse ele em voz alta, dirigindo-se aos passageiros que estavam todos atentos. Não tínhamos intenção de prejudicar ninguém. A passageira não estava cooperando. Essa declaração acendeu uma faísca na cabine. Vários passageiros responderam com indignação. Temos vídeos, alguém gritou. Ela estava cooperando até você agarrá-la. Ava enxugou as lágrimas e finalmente conseguiu ficar em pé. Ela se virou para o Sr. Reynolds com a voz trêmula, mas clara. Você me arrastou fisicamente. Você se recusou a ouvir quando tentei mostrar as provas. Você me humilhou na frente de todos e me ameaçou com expulsão ou algo pior. Isso não foi apenas cumprir seu dever. Os passageiros murmuraram em concordância. A tensão no rosto do Sr. Reynolds indicava que ele estava reprimindo uma resposta. Sandra parecia prestes a chorar, mas também cerrou os dentes, recusando-se a pedir desculpas. Linda se colocou entre eles, levantando a mão. Vamos manter a calma. Ainda temos várias horas de voo pela frente. Precisamos continuar em segurança. O Sr. Reynolds tentou um pedido de desculpas fraco. Sinto muito se causamos algum transtorno. Ava se irritou com a falta de um pedido de desculpas sincero. Tenho certeza de que a sede da empresa vai querer um relato completo. Linda gentilmente guiou Ava de volta ao seu assento. Vamos se acomodar, querida. Você já passou por bastante coisa. Ava afundou no assento com uma mistura de exaustão e alívio na mente. Ela só queria que o voo acabasse. Sentia a contusão no braço latejar. Pelo menos agora todos sabiam a verdade. Ela pertencia à primeira classe, e o pai que ela tentara evitar mencionar fora vindo em seu socorro. À medida que o voo continuava, o clima na cabine da primeira classe permanecia tenso. As pessoas sussurravam e trocavam olhares, claramente ainda indignadas com o que havia acontecido.
Algumas postaram trechos do incidente nas redes sociais. O celular de Ava vibrava intermitentemente com mensagens de amigos que tinham visto os vídeos virais. Aparentemente, seu nome estava em alta no Twitter, embora ela tivesse que manter o celular no modo avião, exceto para usar o Wi-Fi ocasionalmente. Linda trouxe um saco de gelo para Ava colocar no hematoma e ofereceu palavras de conforto. "Trabalho na Skybridge Airlines há 20 anos", disse ela, com um tom de tristeza na voz. "Não é assim que tratamos os passageiros, especialmente a filha do homem que construiu esta empresa com base no respeito e no serviço. Sinto muito." Ava acenou com a cabeça, grata, embora suas emoções estivessem confusas. "Obrigada, Linda. Agradeço muito." Enquanto isso, o Sr. Reynolds se trancou na cozinha, conversando baixinho com Sandra. Ela ocasionalmente espreitava, como se tivesse medo de enfrentar a ira dos passageiros. Eric se ocupava com as tarefas normais de voo, reabastecendo bebidas e distribuindo cobertores. Sempre que passava por Ava, ele baixava os olhos, envergonhado. Cerca de 1 hora depois, a voz do piloto soou no interfone. "Senhoras e senhores, aqui é o seu comandante. Estamos voando a 35 mil pés e prevemos um voo tranquilo até Los Angeles. Em nome da Skybridge Airlines, gostaria de pedir desculpas por qualquer inconveniente que vocês possam ter enfrentado anteriormente. Agradecemos sua cooperação." Os passageiros trocaram olhares cúmplices. Eles entenderam que o piloto estava se referindo a mais do que apenas um inconveniente. Ava permaneceu em silêncio, com os pensamentos confusos. Ela olhou pela janela para a extensão infinita de nuvens. Parte dela queria que o voo acabasse imediatamente, para que pudesse falar com o pai cara a cara. Outra parte temia a tempestade mediática que a esperava assim que aterrassem. Como era de se esperar, Linda aproximou-se com um aviso discreto. "Senhorita Carter, seu pai entrou em contato comigo novamente." Ele disse: "A imprensa ficou sabendo disso. Pode haver repórteres no aeroporto de Los Angeles quando aterrarmos. A segurança irá acompanhá-la por uma saída privada, se preferir." O estômago de Ava revirou. "Isso? É tão grave assim?" Linda assentiu com pesar. "Sim, vários passageiros postaram vídeos online. Já está virando tendência. Hashtags como o Skybridge Scandal e o Justice for Ava Carter." Ava mordeu o lábio. Ela nunca quis ser o centro das atenções dessa maneira. "Eu só quero ver meu pai", sussurrou ela. "E continuar minhas férias." Linda apertou sua mão gentilmente. "Você vai conseguir, querida. Tente descansar um pouco." Ava fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. Imagens se repetiam em sua mente. O aperto forte em seu braço, o pânico em seu peito, os olhares dos passageiros. Ela se perguntou se poderia ter feito algo diferente. No entanto, por mais que pensasse, não conseguia ver como poderia ter sido culpada por aquilo. Por fim, ela cochilou por um tempo, embalada pelo barulho suave dos motores. Sonhou com uma época mais simples, seu pai empurrando-a no balanço quando ela era pequena, dizendo que ela poderia voar tão alto quanto quisesse. Ele sempre a incentivou a perseguir seus sonhos. E agora que ela estava prestes a entrar na idade adulta, o mundo parecia jogar obstáculos em seu caminho, um após o outro. Ela acordou com o cheiro de café fresco. Eric estava ao lado do seu assento com uma xícara fumegante. "Achei que você precisaria de algo quente", disse ele gentilmente. "É por conta da casa." Ava conseguiu um sorriso cansado. "Obrigada." Ela tomou um gole, deixando o calor acalmar seus nervos exaustos. Eric se mexeu, desconfortável. "Sinto muito pelo que aconteceu. Tentei falar, mas Reynolds é meu superior. Eu deveria ter feito mais." Ava o observou, vendo um remorso genuíno. "Obrigada", disse ela. "Agradeço sua gentileza, Eric." Ele assentiu e voltou ao trabalho, deixando Ava sozinha com seus pensamentos novamente. Ela passou a hora seguinte assistindo a um filme, qualquer coisa para distraí-la do fiasco. Ocasionalmente, um passageiro se inclinava pelo corredor para sussurrar palavras de apoio. "Fique forte", ou "Estamos do seu lado." Isso ajudou, mas ela ainda se sentia exausta, emocionalmente abalada e estranhamente desorientada pela repentina exposição na mídia. Finalmente, foi anunciado que eles começariam a descida para o Aeroporto Internacional de Los Angeles. Ava sentiu seu pulso acelerar. Em menos de meia hora, ela estaria em terra firme, enfrentando qualquer tempestade que a esperasse.
Ela temia sair do avião, mas também ansiava por ver seu pai, por se sentir segura novamente. As rodas do jato guincharam contra a pista do LAX, e um suspiro coletivo varreu a cabine. Enquanto taxavam até o portão, Linda se aproximou de Ava uma última vez. Seu pai providenciou uma escolta particular. Por favor, permaneça sentada até que todos desembarquem. Ava assentiu. Ela quase podia sentir a pressão das câmeras do lado de fora, o turbilhão de vozes. Ela pegou o celular e viu uma enxurrada de chamadas perdidas e mensagens. Sua melhor amiga, Mônica, havia deixado uma série de mensagens de voz frenéticas. Ava, você está bem? Acabei de ver você nos Trending Topics do Twitter. Por favor, me ligue. Assim que o sinal de apertar os cintos foi desligado, os passageiros começaram a recolher seus pertences. Muitos pararam ao lado do assento de Ava para oferecer uma última palavra de apoio ou um tapinha gentil no ombro. Uma mulher insistiu em dar seu cartão de visita para Ava. Meu irmão é jornalista no Los Angeles Times. Se precisar de ajuda, ligue para ele. Ava agradeceu, comovida com a solidariedade. O Sr. Reynolds passou rapidamente, evitando o olhar dela. Sandra seguiu atrás dele, parecendo igualmente abatida. Eva ouviu fragmentos da conversa apressada deles. A diretoria vai nos demitir, murmurou o Sr. Reynolds. Sandra assentiu, enxugando as lágrimas dos olhos. Ava sentiu uma pontada de conflito. Por mais zangada que estivesse, não sentia alegria pelo medo óbvio deles. Finalmente, a cabine estava quase vazia. Linda fez sinal para Ava segui-la. Juntas, elas se dirigiram para a saída. Na porta, um membro da segurança do aeroporto, com um uniforme impecável, cumprimentou Ava. Senhorita Carter, sou o oficial Patel. Vou acompanhá-la até uma sala privada. Seu pai está esperando lá. O coração de Ava batia forte. Ela entrou na ponte de embarque ladeada por Linda e o agente Patel. No momento em que entraram no terminal, flashes de câmeras e uma cacofonia de vozes os assaltaram. Repórteres e paparazzi se acotovelavam atrás de uma barreira, gritando perguntas como: Ava, o que aconteceu naquele voo? E você vai processar a Skybridge Airlines? Os seguranças os mantinham afastados, mas as lentes das câmeras clicavam furiosamente. Dentro da sala VIP, seu pai estava esperando, alto, carismático, com uma presença imponente e um terno impecável. Jackson Carter tinha o ar de um homem acostumado a controlar a narrativa. Mas, no momento em que viu Ava, sua máscara de autoridade corporativa desmoronou. Ele correu até ela, de braços abertos, e a puxou para um abraço. Meu Deus, Ava, murmurou ele, com a voz embargada pela emoção. Sinto muito que isso tenha acontecido com você. Você está machucada? Ele gentilmente levantou o braço dela, fazendo uma careta ao ver o hematoma. Eu vi os vídeos. Não acredito que meus funcionários tratariam você assim. Ava pressionou o rosto no ombro dele, inalando o aroma reconfortante de sua colônia. Ela queria chorar novamente, mas se controlou. Pai, foi horrível. Eles não me ouviram. Jackson a guiou até um sofá macio, Linda se afastando silenciosamente para dar espaço aos dois. Já falei com a diretoria, disse ele, em voz baixa, mas firme. Iniciei uma investigação interna. O Sr. Reynolds e Sandra serão chamados à sede para uma audiência disciplinar. Não permitirei intolerância ou abuso de poder nesta companhia aérea. Ava suspirou, sentindo alívio e exaustão misturados. Obrigada. Ele acariciou o cabelo dela gentilmente. Tem certeza de que está bem? Podemos levá-la a um médico para examinar o braço. Ela balançou a cabeça. Vou ficar bem. É só um hematoma. Estou mais preocupado com o impacto emocional. Os olhos de Jackson se endureceram. Já coloquei minha equipe de relações públicas para lidar com a mídia. Sem dúvida, isso vai causar uma tempestade, mas o importante é que você está segura. Nós cuidaremos do resto. Depois de um momento, Jackson percebeu Linda parada perto dali. Ele se levantou e estendeu a mão. Você deve ser Linda Harrison, comissária-chefe. Obrigado por ajudar minha filha. Ela apertou a mão dele, parecendo aliviada. Tentei fazer a coisa certa, senhor. Peço desculpas por ter chegado a esse ponto. Jackson assentiu. Agradeço por ter intervindo e lembrarei da sua integridade. Ava exalou a tensão que não percebera estar sentindo. Ela temia esse encontro, com medo de que seu pai ficasse tão furioso que ela se perdesse na vingança corporativa. Mas vê-lo preocupado em primeiro lugar com o bem-estar dela,
a lembrou de que, por trás da persona de CEO, ele ainda era seu pai. Linda se retirou, deixando pai e filha sozinhos na sala. "O que vai acontecer agora?" perguntou Ava baixinho. Ava perguntou baixinho. Jackson sentou-se ao lado dela. "Agora vamos nos reunir com o departamento jurídico e de RH para garantir que o Sr. Reynolds e Sandra enfrentem as consequências. O mesmo vale para qualquer outro funcionário que tenha lidado mal com a situação. Não vou varrer isso para debaixo do tapete. A reputação da Skybridge é construída com base na justiça e no respeito. Esse tipo de incidente não pode ficar sem resposta." Ava assentiu. "Eu só quero que eles entendam o quanto isso foi errado e não quero que outras pessoas passem por isso." O olhar de Jackson se suavizou. "Vou garantir que essa mensagem seja clara e alta." Ele fez uma pausa, soltando um suspiro cansado. "A mídia vai ser implacável por um tempo. Você pode ficar quieta ou pode se manifestar se achar que isso pode ajudar outras pessoas. A escolha é sua. Eu vou te apoiar de qualquer maneira." Ava engoliu em seco. "Vou pensar nisso. Por enquanto, só quero respirar." Jackson assentiu. "Então vamos fazer isso. Tenho um carro esperando para nos levar ao hotel." Nos dias que se seguiram, a história dominou as manchetes. Vídeos do incidente capturados por vários passageiros foram compartilhados milhões de vezes nas redes sociais. Comentaristas debateram questões mais amplas, como discriminação racial e abuso de autoridade. Hashtags pedindo responsabilização ficaram em alta por quase uma semana. No início, Ava ficou sobrecarregada com a atenção. Passou longas horas em seu quarto de hotel, ignorando o som constante do celular, mas com o incentivo do pai e o apoio de milhares de desconhecidos que ficaram indignados com o tratamento que ela recebeu, Ava decidiu se manifestar publicamente. Ela gravou um breve vídeo com uma declaração que a equipe de relações públicas de Jackson ajudou a divulgar. Nele, ela descreveu o que aconteceu, expressou sua gratidão aos passageiros que a defenderam e pediu que as companhias aéreas de todo o setor revisassem seus protocolos de treinamento para evitar incidentes futuros. O vídeo se tornou viral, provocando uma onda de empatia. A Skybridge Airlines, sob a orientação de Jackson Carter, agiu rapidamente. O Sr. Reynolds e Sandra foram suspensos enquanto aguardavam uma investigação. Após analisar as provas, incluindo as declarações dos passageiros e os vídeos, ambos foram demitidos. O relatório interno citou má conduta grave, discriminação racial e uso excessivo da força. Além disso, eles enfrentaram possíveis processos civis da equipe jurídica de Ava, auxiliada pelo advogado do assento 1A, que forneceu suas informações de contato após o voo. O karma bateu forte quando se descobriu que essa não era a primeira infração do Sr. Reynolds. Vários ex-passageiros se manifestaram, compartilhando histórias de seu comportamento hostil em diferentes aeroportos. Memorandos internos revelaram que ele já havia sido repreendido anteriormente. Seu ato final de agressão contra a filha do CEO selou seu destino. Sandra, que tinha menos reclamações anteriores, alegou ignorância, afirmando que estava apenas seguindo as instruções de Reynolds. No entanto, as evidências mostraram que ela era cúmplice do assédio, resultando em sua demissão também. Na sequência, a imprensa se aglomerou. Jackson Carter deu uma entrevista coletiva ao lado de Ava. As câmeras disparavam e os repórteres gritavam perguntas, mas Jackson permaneceu calmo. A Skybridge Airlines foi fundada com o princípio de unir culturas e conectar pessoas com respeito e dignidade. O que aconteceu com minha filha, Ava, é inaceitável e é algo que nenhum passageiro deveria passar. Redobraremos nossos esforços para garantir que todos os funcionários, desde os agentes de portão até as tripulações de voo, mantenham os mais altos padrões de justiça e compaixão. Foi uma lição difícil sobre como os preconceitos podem surgir rapidamente, mesmo dentro de uma companhia aérea que se orgulhava de sua diversidade. No entanto, também foi uma prova do poder da indignação pública, da solidariedade entre os passageiros e do vínculo inabalável entre um pai e uma filha, determinados a defender o que era certo. Obrigado por se juntar a nós nesta história emocionante, cheia de injustiça, dor e, finalmente, redenção. A jornada de Ava nos lembra que, mesmo diante da discriminação e da dúvida, nossas vozes são importantes. E quando nos unimos, mudanças reais podem acontecer. Seja um corajoso espectador gravando com seu celular ou um CEO determinado a defender os valores de sua empresa, cada ação conta.
Se você achou esta história impactante ou inspiradora, considere curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos ajuda a dar vida a mais histórias. Histórias que nos desafiam a enfrentar o preconceito, defender a justiça e celebrar a resiliência do espírito humano. Então, vamos continuar essa conversa. Comente abaixo com suas opiniões, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever para ver mais histórias emocionantes. Juntos, vamos continuar a lançar luz sobre a verdade e a justiça.